o tema Adorando a Deus como estilo de vida. E o texto que nós vamos ler está em Jeremias, capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 15. A palavra de Deus nos diz assim, amados, em Jeremias 7, do 1 ao 15. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais por outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora em meu lugar, ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, da qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros, e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. O tema proposto é um tema maravilhoso e nos chama a uma reflexão de tomar a adoração como um estilo de vida. Mas o texto proposto, para nós tirarmos esse propósito de adorar a Deus como estilo de vida, é dos mais difíceis para a nossa vida. Eu creio que você já ouviu esta frase: reformados sempre reformando. É o que o texto propõe. O texto nos propõe reformar-nos cada dia. Se bem nos consideramos reformados,
se bem nos consideramos convertidos, mas dá uma ideia de que temos que nos reformar todo dia e temos que nos converter todo dia. Porque a situação de Israel, quando Jeremias escreveu este texto, não era das melhores. É tanto, meus amados, que foi difícil para os biblicistas datarem esse sermão do capítulo 7, do 1 ao 15. Não tinha data. Quando encontraram o manuscrito, não acharam data para esse texto. Aí então os biblicistas encaixam que Jeremias proferiu esse discurso no reinado de Jeoaquim. Foi um dos últimos reis de Israel. E, inclusive, ele foi chamado o rei vilão no ministério de Jeremias. E, meus amados irmãos, a profecia realmente foi muito dura de Jeremias em relação ao que estava acontecendo no reino de Israel. Por isso, Jeremias chama a atenção para um propósito de tomar a vida de adoradores como um estilo de vida, mas a recíproca é verdadeira. Tinha que fazer-se alguma coisa em relação a isso e para que isso acontecesse. Jeremias começa o seu texto dizendo, meus amados irmãos, já no versículo 3, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai vossos caminhos. Sim, meus amados, isso aqui é realmente muito difícil. Se a gente quer tomar como estilo de vida a adoração, aí já vem uma exortação em cima de nós. Por isso o tema que nós vamos desenvolver é esse: adorando a Deus como estilo de vida. Mas nós temos que, meus amados irmãos, que fazer o que Jeremias está falando para o povo do que aconteceu no passado, aplicar para nós hoje, para que nós tomemos a adoração como estilo de vida na nossa vida diária. Hoje na igreja, nós temos que adquirir boas condutas. O primeiro passo, a primeira ação para tomarmos a adoração como estilo de vida, nós temos que adquirir boas condutas. E o versículo 3, do 3 ao 6, nós vamos ver essa exortação para que nós façamos isto. Emendai os vossos caminhos, e as vossas boas obras, e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Então nós precisamos, meus amados irmãos, fazer uma reflexão e realmente adquirir essas boas condutas para que realmente a adoração seja para nós um estilo de vida. Temos que abdicar das palavras falsas. Temos que abdicar de supostas hipocrisias que talvez ache guarida no nosso coração. Temos que nos abdicar de condutas errôneas. Temos que realmente abdicar-nos de ações negativas para adorarmos a Deus como estilo de vida. Porque não há coerência. Uma má conduta, um falso testemunho ou uma má reputação com uma vida de adoração. Não há coerência. O escritor da carta a Tiago diz que
Como pode uma fonte de água doce jorrar ao mesmo tempo água salgada? Como que pode uma figueira nascer dela azeitona? Então nós temos que realmente, meus amados, voltar atrás em muitas coisas que nós fazemos, que nós às vezes nos permitimos fazer, e estamos pensando que estamos agradando a Deus. Lamentavelmente, o povo de Israel foi chamado a atenção por isso. Porque eles pensavam que o que eles estavam fazendo estava tudo bem. Mas não, Deus usou o profeta porque ele para falar para eles, para pregar para eles que eles deveriam, para eles terem um estilo de vida que agradasse a Deus, eles tinham que adquirir nova conduta, ou novas condutas. Eles tinham que abraçar novas ações na vida deles. Eles tinham que abrir mão do que eles haviam ouvido dos falsos profetas. E os adoradores de Baal os convenceram de tal forma, uma parte do povo, porque um remanescente continuou firme ao Senhor, no Senhor. Mas o adorador de Baal levou o povo a adorar o Deus Baal. E isso foi uma abominação muito grande para Deus. Como que um povo que deveria ter a adoração como estilo de vida, estava adorando o Deus Baal? E é nesse sentido que realmente Jeremias foi usado como boca de Deus para exortá-los, para eles deixarem, abandonarem, abdicarem dessa vida de fachada. Na verdade, o povo vivia uma vida de fachada. Eles eram uma coisa dentro do templo e fora dele eles eram outra coisa. É como se eles entrassem no templo e ali fora tinha uma capa. A capa de crente eles pegavam como na entrada no templo. E quando saiu do templo, pendurava aquela capa de crente e ia viver a vida deles. Era mais ou menos assim. Mas para se ter uma vida, uma adoração como estilo de vida, realmente tem que mudar-se radicalmente. E Jeremias chama a atenção para isso. A segunda coisa, a recíproca e verdadeira também, para nós tomarmos a adoração como estilo de vida, nós temos que emendar os nossos caminhos. Olhe bem, acompanhe comigo. Versículo 5. Se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Agora então, Jeremias chama o povo a voltar para a vereda antiga. O povo havia descaminhado, o povo havia ido para outros caminhos, descarriado para outro caminho, que não era o caminho da adoração verdadeira. Aí Jeremias disse que eles tinham que emendar os caminhos deles. Havia infidelidade, inclusive entre casais, e eles usam aqui a palavra dura, pesada. Havia adultérios entre o povo, além do adultério espiritual. E Deus achou por bem usar essa palavra tão pesada, meus amados, porque o homem, quando abraça a idolatria, é como se ele estivesse adulterando no concerto que ele fez com Deus, na aliança que ele fez com Deus. Ele quebra essa aliança. E adultério não é nada mais do que isso. É uma quebra de aliança.
pois o povo estava fazendo assim também, e eles precisavam voltar atrás. Faziam juramentos falsos. Juravam, mas lá dentro do coração, eles sabiam que não queriam cumprir o que juravam. Assim estava o povo. Abraçaram de forma veemente, de forma intensa a idolatria. Pararam de adorar o Deus verdadeiro para adorar um ídolo, uma imagem. E não só uma. Vários deuses eles abraçaram. Aserá, Baal e Milcom e tantos ídolos, tantas imagens que foram oferecidas para eles adorarem, eles adoraram. Eles tinham que emendar o caminho deles para realmente tomar a adoração como estilo de vida. Eles precisavam voltar atrás. Eles precisavam de novo voltar à vereda antiga. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6, aí mesmo de Jeremias. Olhe bem o versículo 16, a exortação de Jeremias para o povo. Capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas a rebeldia era tanta, olha o que eles responderam. Mas eles dizem: não andaremos. A rebeldia estava até aqui, na copa da cabeça. Mas Jeremias continuou insistindo: voltai à vereda antiga. Voltai ao caminho antigo. Você quer realmente ter adoração como estilo de vida? Volte ao caminho verdadeiro. E nós temos condições de fazer isso, amados, nos arrependendo, quebrantando-nos. Eu fiquei fascinado o dia, foi em 2008, me parece, não era muito popular ainda no Brasil e no mundo, não era popular ainda o GPS. E eu fui fazer uma viagem uma vez com meu irmão. E o GPS ainda não estava no celular. Era um aparelho, né, que se comprava de GPS. E ali na saída da viagem, ele programou o endereço onde a gente ia. E era uma viagem longa, de uns 40, 50 quilômetros. Parte dessa viagem era dentro da urbe, dentro de uma cidade. E aí, meus amados, a moça do GPS ia falando, né, com a gente: você está no caminho certo. Quando nós entrávamos numa rua errada, ela falava: correção de rota. Entre pela rua tal, e você vai ande tantos quilômetros, tantos metros, você vai entrar noutra avenida e vai seguir o seu percurso. O que eu mais fiquei fascinado foi quando nós chegamos na frente, chegamos no endereço. Ela virou e falou assim: olha, você chegou no seu endereço. Gente, eu fiquei assim, fiquei besta de ver. Eu fiquei fascinado de ver aquilo. Você já chegou, pode desligar o seu carro, que você já chegou no seu endereço. Meus amados, vida espiritual, não é que a gente tem que fazer isso também? A gente tem que fazer correção de rota. E não está a palavra de Deus falando nisso para nós agora? Que nós devemos emendar o nosso caminho, nós devemos corrigir a nossa rota, nós devemos realmente voltar à rota principal. Sim, amados, para colocar a adoração como estilo da nossa vida, nós temos que realmente corrigir todos os dias rota. Porque a nossa tendência é sair da rota. A nossa tendência é sair do caminho. A nossa tendência é sair, tirar de diante de nós a nossa meta.
Muitas coisas nos entretêm nesse caminho. Muitas coisas nos tiram a atenção. Mas a palavra de Deus vem e diz para nós que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a meta final. E nós temos que estar com os olhos nele, fixos nele. Embora o pecado nos leva para lá, para a direita, outro embate nos traz cá para a esquerda, e a gente tenta até cortar caminho. Mas a palavra de Deus, emendem os seus caminhos, endireitem as suas veredas, voltem à vereda antiga. Fazendo isso, você vai ter a adoração como estilo de vida. Correção sempre. Por isso, reformados, sempre reformando. Convertidos, sempre se convertendo. Ou voltando à vereda antiga, à vereda verdadeira. E saibamos de uma coisa. Jesus deixou muito claro para Filipe. E disse assim o Senhor Jesus: olha, Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade, embora hoje o relativismo mostra e tenta convencer a nossa mente. Não, pastor Mota, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, o pastor Joás tem a dele. O relativismo tenta jogar isso no nosso coração. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um só caminho. A Bíblia diz que já há uma só verdade. A Bíblia diz que há uma só vida. Não adianta o relativismo querer nos persuadir e seduzir para outras verdades. Não existem outras verdades para nós. Se porventura estamos sendo enganados e levados para outras verdades, o que a palavra de Deus está dizendo? Volte! Volte! Corrija a sua rota. Corrige o seu objetivo. Sim, meus amados, adorando a Deus como estilo de vida, emendar os nossos caminhos, fazer aquilo que agrada a Deus, não oprimir de nenhuma maneira a ninguém. Aqui o povo de Israel estava oprimindo, porque haviam perdido a rota, certamente, estavam oprimindo o estrangeiro, estavam oprimindo os órfãos, estavam oprimindo as viúvas. E Deus usa Jeremias: volte, parem de oprimir, pratiquem a justiça, acolha boas ações, não jurem falsamente, voltem. Sim, meus amados, precisamos fazer isso. Se queremos adoração como estilo de vida, se queremos, nós temos que corrigir a nossa rota todo dia. A nossa tendência é sair da rota. A nossa tendência é essa. A inclinação que temos como pecadores é andar erroneamente, é andar por caminhos errados. Mas a palavra está dizendo: volte, endireite, emende o caminho que você está andando. Terceira coisa, está no texto também, do versículo 10 e 11, é interessante como é atual esse versículo. Ele diz assim no versículos 10 e 11, e depois que eles praticaram todas aquelas coisas funestas, que no versículo 9 fala: furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Meus amados, prestem atenção.
A síndrome do foro privilegiado já existia lá no passado. Eles faziam tudo aquilo e depois corriam para o templo. Como que? Não, o templo vai me saber. Eu estou no templo, está tudo bem. Meus amados, temos que cuidar, porque às vezes caímos nessa trampa. Às vezes caímos nessa esparrela. Cometemos coisas desagradáveis a Deus, pois a gente corre para o templo. Como se o templo nos salvasse. Essa é a ideia. O estar no templo, pronto, já os meus pecados já foram todos perdoados. Ah, meus amados, que tristeza. Eu li um pouquinho a história de Al Capone. Al Capone foi o maior gangster de Nova York. E na biografia dele, amados, eu achei uma coisa interessante. Ele mandava, ele e os seus capangas, fazia aquele morticínio do grupo, de algum grupo antagônico, depois ele corria para os templos. E chegava lá, sentava no banco de qualquer templo que ele achasse aberto, e fazia o sinal da cruz, pronto, acabou, estava tranquilo o coração dele. Meus amados, temos que ter cuidado. A síndrome do foro privilegiado, às vezes, entra no nosso coração. E não é assim. Isso não é estilo de vida, de adorar. Não é adoração como estilo de vida. Nós temos que banir isso do nosso coração, achar que já somos santos demais, que podemos praticar o que a gente quiser praticar, que Deus vai relevar. Afinal, somos tão ativos na igreja. Lamentavelmente, foi esse pensamento que derrubou o Jimmy Swaggart. Poucos aqui, quem sabe, ouviram falar desse Jimmy Swaggart. Grande pregador televisivo. Mas ele saía das suas palestras, dos seus sermões no estúdio de televisão e ia para um prostíbulo. E aí foi a queda dele, quando descobriram isso, amado. Ele tinha 2 vidas. Por quê? Ele estava com a síndrome do foro privilegiado. Ele era tão apupado por todo mundo, no mundo inteiro, que ele achou que ele já era. Talvez, quem sabe, ele se considerava até um semideus, né? Lembro-me quando Caio Fábio Júnior, uma entrevista que ele deu uma vez, num canal de televisão, ele culpou a igreja. Vocês são culpados da minha queda. Porque vocês me adoravam e eu aceitei a adoração. Eu caí. Caí porque achava que eu era alguma coisa. A propósito, essa semana morreu a Feber. Como é que é? Ludmila Feber. Eu vi um vídeo dela uma vez, ela aceitando a adoração na igreja dela. As pessoas de joelho nos pés dela, e ela aceitou. Não foi isso que fez ela morrer, não, viu? Mas eu só estou dando um exemplo, que muitas vezes a síndrome do foro privilegiado nos roubam momentos de verdade com Deus. A gente acha que a gente já chegamos a um estágio tal, que se eu pecar, Deus nem vai levar em consideração. De tão santificado, eu tenho tantas atividades na igreja, que Deus nem vai tomar em conta meus erros. Lê do engano, amados. Lê do engano. O juízo começa pela casa de Deus. Querem ver isso? Abre sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Olhe bem o que Pedro diz. Capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18. A palavra de Deus diz: porque a ocasião de começar o juízo
pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Meus amados, Deus exige mais de nós do que dos ímpios. Prestem atenção nisso. Não temos foro privilegiado. Não temos o direito de pecar. Não temos licença para pecar. Não temos. Pois o povo de Israel pensava nisso. Pensava que ele podia fazer o que for, depois corria para o templo, estava tudo bem. Eles adoravam o templo. É tanto que Jesus, quando disse, olha, essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos, Senhor, levou 40 anos para fazer isso, ou vai derrubar isso em 3 dias? Claro que ele estava falando metaforicamente, falando do edifício do seu corpo, né? Mas na verdade também profeticamente, porque no ano 70 aquele templo foi abaixo, né? Mas as pessoas adoravam o templo. Eu me lembro, 2008, lá na igreja, vou falar o lugar, mas não vou falar a pessoa, não. Lá na segunda igreja, que foi congregação da primeira, né, com aquele problema da divisão aí e tal e qual, eu fui pastorear a congregação. E tinha umas salas ociosas, o templo é no nível da rua, e as classes são um nível mais abaixo. E tinha umas classes ociosas lá embaixo. E eu fui lá como pastor, né, autorizado pelo conselho da primeira igreja, começamos a fazer algumas reformas necessárias e úteis. E tive que derrubar uma parede. Meus amados, uma irmã mais velha da igreja chegou, pastor, o senhor está destruindo o templo? O senhor está derrubando a igreja? Não, irmã, é só uma parede. Calma. Calma, é só uma parede. Meus amados, tem pessoas que põem o coração nas coisas. E isso, Jeremias está falando que não deve ser assim. Por isso, para termos realmente a adoração como estilo de vida, nós temos que abandonar. Nós temos que banir da nossa vida a ideia do foro privilegiado. Há uns 5 anos atrás, um grande servo de Deus aqui da nossa região, arranjou um argumento e separou da sua esposa. Pediu divórcio. O conselho da igreja dele o chamou e o disciplinou. Porque o argumento que ele usou era muito fútil. Banal, mas banal mesmo. Mas ele se divorciou. E o conselho o disciplinou. E ele me procurou, chorando. Pastor Morta, o conselho da minha igreja foi muito injusto comigo. Me tirou todos os cargos, já não sou presbítero mais, não posso assumir a presidência disso, daquilo outro. Será que não viram o quanto eu já dei para essa igreja? Não. Desse jeito ele me falou. Síndrome de foro privilegiado. Ele pensou que o conselho podia relevar, aceitar numa boa o argumento furado dele, me perdoe de usar essa palavra, o argumento fútil dele, e conservá-lo ainda, com todos os seus cargos e tal e qual. Meus amados, lamentavelmente temos essa tendência de achar que somos privilegiados. E daí temos foro privilegiado. Via de regra, os crentes mais velhos acham que tem que ter mais preferência do que o crente que chega. Amados, isso é perigoso. Isso rouba a nossa vida espiritual. A gente tem que ter esse cuidado.
O Senhor Jesus contou uma parábola que um senhor, né, de uma vinha estava buscando gente para trabalhar na vinha. E aí de manhãzinha ele começou a buscar. E achou vários trabalhadores e ele prometeu, vou te dar 1 denário para você trabalhar durante o dia. Mas lá pelo meio-dia ele ainda precisava de gente, contratou aqueles que lá no meio-dia chegou ali, também vou te dar R$1. Quando chegou no final do dia, ele passou a pagar as pessoas. E aí ele começou a pagar aqueles que tinham chamado lá pelo meio-dia. E os que foram primeiro reclamaram. Ah, mas uai, nós aguentamos o calor do dia inteiro e você vai nos dar 1 denário. Esse aí que começou meio-dia, vai dar 1 denário também. Mas por que você está reclamando? O que eu combinei com você? Não combinei 1 denário? Estou te dando o seu denário. Ué. Se eu quero dar esse aqui também 1 denário. Síndrome de realmente foro privilegiado. E nós temos que ter cuidado, meus amados. Aqui a palavra de Deus está dizendo o que o povo fazia e depois corria para o templo. E depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. O próprio Deus falando através de Jeremias a um povo que tinha síndrome de foro privilegiado. E a gente tem que cuidar. Banir isso do nosso coração. Permitir que a humildade, o serviço, o espírito de serviço que realmente domina a nossa adoração. Que domine a nossa adoração. Muito bem, amados. Portanto, há uma quarta coisa interessante aí, neste texto também. Acompanhe comigo, versículos do 12 ao 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Sim, amados, colocando ou adorando a Deus como estilo de vida, nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração e não amar as coisas. O povo estava tão enebriado, estava tão embriagado com a pomposidade do templo de Jerusalém, que eles achavam que Deus nunca ia permitir que alguém destruísse aquele templo. Mas começou a Deus fazer isso desde Siló. A história de Siló começa lá em 1 Samuel, capítulo 4, Juízes, né? No capítulo 21, onde Deus permitiu que o tabernáculo fosse para Siló. Ali o povo ia, foi feito um altar ali, o povo ia para ali para oferecer sacrifícios. Siló estava a 31 quilômetros ao norte de Jerusalém. O templo de Jerusalém ainda não tinha sido construído. E aí o povo ia lá para adorar e adorava, e começaram a adorar não a Deus, começaram a adorar o lugar. É ali que Eucana ia oferecer o seu sacrifício, quando ele ia oferecer, quando ele ia lá para o lado de Jerusalém. Ele subia até Siló e oferecia o seu sacrifício e voltava para onde estava Eli.
Mas Deus destruiu aquele lugar por causa da adoração. Eles amavam o lugar. Esqueceram de amar a Deus. Então, meus amados, olhe bem, nós devemos amar ao Senhor. Devemos usar as coisas e amar a Deus. E não o contrário. Não usar a Deus e amar as coisas. Para nós termos uma adoração como estilo de vida, o Senhor tem que ser o principal, o motivo principal da nossa adoração. É maravilhoso a gente vir aqui no templo, a esse templo, ter comunhão com os irmãos, cantar, louvar, meus amados, mas se a motivação não for a vir adorar a Deus, isso não vai servir de nada. Não vai servir de absolutamente nada. E Deus vendo essa troca, Deus vendo esse amor, essa adoração pelo lugar, Ele destruiu. Ele destruiu Siló. Ele permitiu que os babilônicos destruíssem Jerusalém. Porque o povo tinha perdido o amor por Deus. Eles amavam o lugar, as coisas. Amados, tenhamos cuidado, porque isso é um perigo. Corremos este perigo de colocar a Deus, de colocar as coisas no lugar de Deus. Por isso, quando um escriba perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse, o maior e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. É em primeiro lugar. E depois amar o próximo como a si mesmo. Eu nem devo me amar primeiro do que eu amo a Deus. Eu nem devo amar minha esposa antes de amar a Deus. Eu não devo amar os meus filhos antes de amar a Deus. Tudo isso é importante, mas é secundário. O meu amor primeiro é a Deus. E se nós não fizermos isso, estamos correndo o risco de Deus destruir aquilo que amamos. Ele permitiu que o templo fosse destruído, e foi destruído. O povo não voltou atrás, o povo não deixou de adorar, e Deus permitiu que os babilônicos arrasassem o templo de Jerusalém. Foi reconstruído depois por Herodes. Aí no ano 70 foi arrasado de novo. E está até hoje sem ser construído. No lugar onde era o templo de Salomão, está hoje a mesquita de Omã. O grande anelo dos judeus é que um míssil caia nessa mesquita, arrase, aí eles construam o templo de novo. É o grande anelo do judeu, do judaísta radical, é isso, que algum míssil, algum dia, caia em cima dessa mesquita e a arrase, porque ela está exatamente no lugar do templo. Por quê? Eles ainda alimentam o amor pelo templo, pelo físico. E nós hoje, amados, não temos razão para isso. Devemos apreciar o lugar onde temos, um lugar confortável como esse, mas nunca adorar o lugar. Se Deus não for a motivação da gente vir aqui, a nossa vida espiritual ainda está muito raquítica. E é o que aconteceu lá com os judeus, com o povo de Israel. Aí está, meus amados, adorando a Deus como estilo de vida, adquirir boas condutas, emendarem os caminhos, os nossos caminhos, abandonar a síndrome de foro privilegiado, amar ao Senhor acima de tudo. É assim que isso vai, esses passos, essas atitudes, essas ações vão ser para nós estilo de vida. Entranhar isso na nossa carne, entranhar isso no nosso coração. E Deus vai nos receber. E Deus vai receber a nossa adoração.
Quero mencionar de novo o versículo de Jeremias 6,16. Deus falando conosco, Deus nos exortando. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Isso está de acordo também com o que Jesus disse, né? No capítulo 11, verso 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tereis descanso para as vossas almas. Olha que maravilha. Ir a Deus, ir a Jesus, ter a Deus e a Jesus como o nosso centro de adoração, traz descanso para a nossa alma. Que Deus nos abençoe, aplique no nosso coração essa palavra maravilhosa. Amém?